Amém? Então quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, convidá-la a abrir a sua Bíblia no Salmo 63. Amém? Vamos abrir, vamos ler vários textos bíblicos, mas vamos começar aí com o Salmo 63, versículo 1. Podem permanecer assentados, amém? Eu sei que nós temos reverência ao Senhor nessa noite, né, através da nossa rendição ao Senhor. Salmo 63, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Aleluia. Paizinho querido, continua falando, ó Deus, a Tua igreja, continua falando conosco nesse momento, através da partilha, Senhor, da Tua palavra. Espírito querido, que o Senhor possa fluir, que o Senhor possa nos conduzir, e que o Teu nome, Senhor, e só o Teu nome, seja exaltado e glorificado aqui nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma coisa que talvez, eu digo talvez porque eu gosto sempre de usar esse termo, eu não sou dono da verdade. Então, talvez, possivelmente, algo que eu, você e a maioria dos cristãos e cristãs espalhados sobre a face da terra, nós precisamos de uma forma muito intensa redescobrir o fascínio, a admiração pela presença de Deus. Se você já esteve em um lugar muito lindo, seja uma paisagem natural, seja uma construção muito bonita, seja uma estátua numa cidade, enfim, se você já esteve num lugar turístico, você sabe que há lugares especificamente colocados para que os turistas estejam ali, e quando a gente chega num lugar muito lindo, ou seja, uma paisagem natural, uma construção muito bela, enfim, uma estátua bonita, o foco do nosso olhar, o foco da nossa atenção vai para aquele objeto, não é verdade? Você olha para aquele objeto e diz: uau, que lindo. Sim ou não? Lá em Minas a gente diria assim: nu. Em Minas é diferente o negócio, né? Então a gente olha e fala assim: meu Deus, que paisagem maravilhosa, fascinante. Um dia, eu não sei quando, eu vou visitar Paris. E quando eu for visitar Paris, estiver diante do Arco do Triunfo, eu vou tirar uma selfie, vou postar no grupo de WhatsApp da igreja. Quando eu subir na Torre Eiffel, então, oh meu Deus! E quando a gente chegar, e aí quem sabe a gente vai junto, né? Lá em New York, amém? Na Times Square, já pensou? Aquela rua famosa, aí você tira uma foto, tira outra, enfim. E quando chegar lá, na Estátua da Liberdade, hein? Uau, maravilhosa, linda. Como é que vai ser aquele momento? Como pode ser aquele momento? Será que a gente vai dizer assim: achei que era maior? Como será a nossa reação de fascínio e de admiração diante destas coisas? E aí, pode ser diante de uma linda cachoeira, como é maravilhoso quando você, enfim, está viajando e de repente você vê assim, no horizonte, aquela paisagem linda, aquela cachoeira, você fala: uau, que coisa linda, dá vontade de ir lá e pegar água com as mãos, né? Aquele barulhinho da água, aquela água geladinha, cristalina, gente, aquilo é fascinante, é contagiante, é algo que vai além da nossa limitação, da nossa limitada capacidade de compreender a grandiosidade da vida e da criação de Deus. Mas sabe, amados, nós precisávamos ter também essa mesma reação diante da palavra de Deus, diante do fluir da presença de Deus sobre as nossas vidas.
Esse fascínio de dizer assim: uau, é maravilhoso adorar ao Senhor. Ou como o salmista lá no Salmo 122, quando ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você acha que ele falou assim: nossa, eu estou tão alegre hoje é domingo. Verdade, hoje é domingo, né? Hoje é dia de ir na igreja. Vamos na igreja lá, chama o Rogério. O Rogério hoje está trabalhando, né? Que pena. Então chama a Pâmela, a Priscila e vamos para a igreja. Será que foi assim? Com esse ânimo todo? Gustavo, rapaz, hoje é dia de culto, Gustavo, vamos comigo para a igreja, vamos adorar o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: Gustavo, vamos para a casa do Senhor. Era assim, era empolgante, era contagiante. Não era simplesmente uma expressão falha, uma expressão mecânica, uma expressão religiosa. O salmista nesse salmo, ele faz uma oração dizendo assim: Senhor, a minha alma está com sede. E você sabe, quando nós temos sede, nós desejamos beber destas águas e saciar a nossa sede. Como é maravilhoso você com um copo d'água bem gelado, quando você está com, ou não tão gelado. Eu, por exemplo, não bebo água gelada, mas um copo de água, você bebe ali, aquilo vai trazendo renovo sobre o seu corpo, sobre a sua alma. O salmista está dizendo: Senhor, eu te desejo mais do que qualquer outra realidade desta vida. Senhor, eu desejo a sua presença como uma terra seca, cansada, exausta, toda quebradinha pela sequidão. Eu desejo as tuas águas, eu desejo a sua presença, eu desejo o seu renovo. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter mais disso nas nossas vidas. Ansiar, desejar, buscar mais de Deus. Como eu posso fazer isso? Como você pode fazer isso? Eu diria para você que isso deve ser uma ação imediata. Esse desejo por Deus deve nos levar a buscá-lo imediatamente. Se você conferir aí na sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, o profeta disse assim: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Não pode ser amanhã, gente, tem que ser hoje, tem que ser nesse momento. A nossa busca por Deus não pode ser deixada para depois. Esse desejo pela presença de Deus tem que ser agora. Como eu busco a presença de Deus, queridos? Eu diria que além de ser imediatamente, precisa ser constantemente. Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, o profeta disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é um dia, gente, não é uma vez na vida, é todo dia, é toda hora, em toda a realidade da vida. Se o dia está ensolarado, se o dia está chuvoso, se eu tenho uma conta recheada no banco, ou se eu tenho uma conta cheia de vermelhinhos no banco, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou saudável, se eu estou doente, buscar a Deus constantemente, em todo tempo e em todo momento. Uma outra coisa que a gente precisa aprender é buscar a Deus de forma minuciosa. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: quem busca, encontra, quem bate, a porta é aberta, quem pede, recebe. Isso é minucioso, é algo que a gente faz de forma intensa, sem perder tempo, de forma radical. No Salmo 119, versículo 11, o salmista disse assim: guardei em tua palavra o meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. É minucioso, não deixa nada para depois. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, além de ser imediatamente, constantemente, minuciosamente, como diz aquele personagem lá de humorístico, daquele quadro humorístico, né? Nos mínimos detalhes. Lembra? Alguém já... eu estou ficando velho, né? Desculpa, isso é coisa antiga. Oh meu Deus, oh my goodness. Nos mínimos detalhes, né? De forma minuciosa. A gente também tem que aprender que tem que ser de forma inteira. Deus quer a plenitude da sua vida. No profeta Jeremias capítulo 29, versículo 13, o profeta disse assim: vocês me buscarão
O Senhor falando através do profeta: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é uma parte do nosso coração, gente. Não é uma parte da nossa vida. É toda a nossa vida. Não são apenas os dias alegres. É também, ou são também, os dias tristes. Sabe, meu irmão e minha irmã, a gente às vezes quer viver uma vida parcial. Nós nos dedicamos parcialmente ao trabalho. Nós nos dedicamos parcialmente à família. Nós nos dedicamos parcialmente a nós mesmos, porque a gente às vezes não desenvolve um senso de cuidado real, intenso, nem conosco mesmos. Nós vivemos um mundo, uma época em que tudo é feito pela metade, em que as pessoas acham que tudo tem que ser muito fácil, em que já não há mais tanta dedicação, em que já não há mais tanto esforço, tanta entrega, renúncia. Então é algo que o mundo, a humanidade do século 21 simplesmente abandonou e aboliu, porque como eu vou renunciar àquilo que eu acho que é certo para a minha vida, em detrimento de qualquer outra realidade deste mundo, ou desta vida, ou da minha família, ou de quem quer que seja? A gente vive a ditadura do eu. É a ditadura do individualismo, daquilo que os historiadores, filósofos, enfim, os pensadores chamam de pós-modernidade. E sabe o que é pós-modernidade? É tudo e ao mesmo tempo não é nada. É tudo pelo sujeito que tem um smartphone, conversa com o mundo inteiro, sabe do mundo inteiro, mas não tem intimidade com a sua família, não tem alegria e paz consigo, vive uma vida acelerada, vive uma vida fugaz, ou seja, baseada em coisas transitórias, em coisas passageiras. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos mudar isso. Amém, queridos? E como nós vamos mudar isso? Pela força humana? Pela razão humana? Pelo conhecimento humano? Não, queridos. É quando a gente aprender de verdade a voltar a nossa fé, a nossa vida e a nossa alegria para a presença de Deus. Na sexta-feira, eu não vou repetir essa parte, eu falei que nada substitui a presença de Deus. Amém, queridos? Nada. Hoje eu quero partir de um segundo ponto. Hoje eu quero partir para a ideia de que para mudar essa realidade que todos nós enfrentamos, a busca pela presença de Deus, nós precisamos entender então que a presença de Deus pode ser, porque talvez ainda não seja, então eu digo em termos de possibilidade, pode ser a minha, a sua, a nossa maior alegria. Amém, queridos? Salmo 16, versículo 11, o salmista disse assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Onde está a nossa alegria, queridos? Qual é a fonte da nossa alegria? O salmista nesse salmo, eu quero usar Davi, né? Davi é o escritor desse salmo. Ele disse: na sua presença, Senhor, a plenitude de alegria. E olha que ele era um rei que tinha a mesa farta. Era um rei que tinha muitas pessoas o servindo continuamente e constantemente. Era um rei que entre os prazeres carnais tinha dezenas de esposas. Era um rei que tinha muito dinheiro, tinha fama, era um rei poderoso, porque Israel é desse tamanhozinho, mas o exército de Davi dominou toda aquela região, e não houve no período de Davi um único exército que fosse mais leal e mais vitorioso do que Davi nas batalhas que travou. Mas ainda assim, com todo o poder, prestígio, fama, provisão, enfim, com tudo aquilo que a realidade humana poderia oferecer a um ser humano, Davi disse: na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. A minha alegria não está na mesa farta,
A minha alegria não está no meu exército poderoso. A minha alegria não está no palácio que eu vivo, na grande casa que eu vivo. A minha alegria, Senhor, está na sua presença. Quando foi que Davi aprendeu isso, queridos? Nós precisamos talvez trazer algumas coisas à nossa memória. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia, por exemplo. Só não vou ler o texto, mas abre aí para você dar uma olhadinha. Segundo o livro de Samuel, Eli, o sacerdote de Deus, morre. Uma tragédia se abate sobre a nação. A arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus entre o povo, ela é tomada de Israel e é levada para um reino inimigo, para a Filístia, ou seja, o exército dos filisteus toma a arca da aliança, leva do povo de Deus para a sua casa ou para a sua terra. A presença de Deus que era celebrada entre o povo, através daquele símbolo poderoso e precioso, que acompanhava o povo de Deus desde que saíram do Egito, é levada de Israel e é colocada na casa de um Deus estranho chamado Dagom. A arca da aliança foi colocada na casa de Dagom. Dali, meu irmão e minha irmã, muitas coisas ruins aconteceram com o povo filisteu. Como prova da grandiosidade de Deus, os filisteus adoeceram, aconteceram muitas tragédias. Então os filisteus entenderam, é o poder de Deus, nós não queremos a arca da aliança neste lugar. E então eles transferiram, eles devolveram a arca da aliança. E a arca da aliança ficou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos depois desse acontecimento, Davi assume o reinado do reino do sul, capital em Jerusalém, do reino do norte, toda aquela região de Samaria. Ele consolida um governo, um reinado. Ele então intenciona, dizendo assim: vou trazer a arca da aliança de volta para Israel. E então ele prepara uma grande festa. Está em 2 Samuel 6, de 1 a 11. Ele prepara uma grande festa. Ele prepara um carro novo para colocar a arca. Os bois tropeçam, a arca cai. E dois homens, um homem chamado Uzá, toca na arca. E ele é fulminado, porque ninguém podia tocar na arca. A arca não poderia ser carregada num carro de bois, deveria ser carregada nos ombros dos levitas, dos adoradores de Deus. Houve tristeza no coração de Davi, e a arca então é colocada na casa de um homem que morava na beira da estrada, um homem chamado Obed-Edom. 2 Samuel 6,11. Na casa de Obed-Edom, a arca ficou por 3 meses. E no versículo 11, de 2 Samuel 6, a Bíblia diz que Deus abençoou tudo, toda a família, toda a casa, toda a vida de Obed-Edom. O rei Davi soube dessa história. Olha, Deus está abençoando Obed-Edom. Então o rei Davi fala assim: agora vamos trazer a arca para Jerusalém, para a cidade de Sião. Vamos trazê-la, vamos colocá-la num lugar solene. E aí ele prepara a festa, ele faz uma grande festa. Se você olhar em 1 Crônicas 15, 25, diz assim: com grande alegria e festa, Davi e as autoridades de Israel e os batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança na casa de Obed-Edom. Em 2 Samuel 6, de 14 a 23, Davi tira as roupas reais, aquelas roupas bonitas que os reis usam ou usavam. Ele tira aquela roupa real e então ele vai dançar no meio do povo, diante da arca, celebrando ao Senhor, pulando e dançando, aplaudindo, cantando, vibrando. Foi uma grande festa. E aqui nós vemos o quanto a presença de Deus alegra a nossa vida. Mas sabe, irmãos, o que me chamou a atenção e é o que eu quero partilhar com você nesse momento, além da alegria de Davi, falando da presença de Deus como a alegria da nossa vida, é a reação de 2 homens. Um, conforme eu disse, chamado Abinadab. Durante 20 anos, a arca da aliança ficou na casa, sob a tutela da família de Abinadab. E o que a Bíblia diz sobre isso? Nada.
simplesmente diz que a arca ficou ali durante 20 anos. Agora, um homem que morava na beira da estrada, pobre, sua mulher era estéril, era um estrangeiro, ou seja, uma pessoa distante do convívio. Quando a arca é colocada na casa dele, 3 meses foram suficientes para mudar toda a história. 3 meses o Senhor abençoou aquela família. A esposa dele, que era estéril, foi curada da esterilidade e engravidou. Depois ela teve 6 filhos. Depois o negócio destravou, né? Glória a Deus. Foi bênção sobre bênção. 3 meses, o sujeito que era pobre, de repente ele abre mão da casa em que ele vivia e decide mudar-se para Jerusalém, porque ele não podia mais viver longe da presença de Deus. Mas e aquele homem que ficou com a arca durante 20 anos? O que se diz a respeito de Abinadab? Não se diz nada, queridos. Porque Abinadab, talvez como muitos cristãos e cristãs, como muitos homens e mulheres de Deus nesse tempo, se acostumou com a presença de Deus. Talvez Abinadab olhava para sua casa e via aquele objeto grande, era uma arca, né? Uma caixa. Ele olhava para aquela caixa e dizia: puxa vida, está ocupando um espaço na minha sala, eu não posso nem passar por aqui, eu tenho que... Durante 20 anos, talvez o que ele fez foi reclamar daquilo que foi um presente, mas ele não aproveitou aquele presente. Durante 20 anos, o que podia ter mudado a realidade da vida dele foi apenas um objeto religioso. Assim como muitas pessoas passam 5, 10, 15, 20 anos e nunca tiveram uma única experiência com Deus. Passam 5, 10, 15, 20 anos, uma vida inteira, e não aprofundam a sua vida na presença de Deus. Abinadab é o símbolo de pessoas que não valorizam a presença de Deus, que se acostumam. E você sabe, meu irmão e minha irmã, nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptarmos a situações favoráveis, mas também a situações desfavoráveis. A gente se acostuma com um trincadinho na parede e fala assim: ah, dá nada não, ninguém está vendo. Aquilo ali tem 6 anos. Vou contar os pecados nossos. Ninguém vê. Talvez na sua casa, né, você se acostuma: não, isso aí é só virar o vaso para o lado de cá, ó, ninguém vai ver que está trincado. Esse aqui não está não, viu gente? Esse aqui está inteiro. É só virar para o lado. A gente se acostuma. Se acostuma com o resto, com sobra, com entulho. A gente vai acumulando coisa que não serve, não é? Já viram aquelas casas de acumuladores? Você acha um canudo, você vai levar esse canudo para casa. Vai que uma hora serve para alguma coisa. Meu Deus do céu. Um prego tudo enferrujado. Você fala assim: nossa, vai que eu preciso um dia, deixa eu levar esse negócio. Ah, minha mãe falava assim: tem dó, menino, para com isso. Sabe, amados, Abinadab se acostumou, é só a arca. Está me atrapalhando aí, mas já que tem que ficar aqui em casa, então fica aí, tá bom, fica. Não vou nem olhar, vamos colocar uma cortina aqui, porque daí a gente já não utiliza mais essa parte da casa. Aí Obed-Edom, gente. A Bíblia não diz como foi. Mas se o resultado foi de bênção, gente, a atitude dele deve ter sido completamente diferente. Imagina que quando Davi falou assim: leva a arca lá para a casa de Obed-Edom, porque Uzá já morreu, se tiver que morrer, morra Obed-Edom e a sua esposa, só é os 2 mesmos, eles não têm filhos, se morrer mais 2, são só mais 2, e deixa a arca aí, até a gente dar um jeito no que vai fazer. O que era uma sentença de morte,
o que era uma sentença de condenação, Obed-edom fala, ou recebe no seu coração, dizendo: é a oportunidade da minha vida, a presença de Deus vai estará dentro da minha casa, a arca da aliança, desde aquele tempo de Moisés, Arão, a vara de Arão está dentro da arca, uma cópia da tábua dos 10 mandamentos, escrita pela mão de Deus, está dentro da arca e estará agora dentro da minha casa. Obed-edom aproveitou aquela ocasião como se fosse a sua única chance de mudar a realidade da sua vida. Ele aproveitou a presença de Deus, revelada e expressa naquele momento, através daquele símbolo de fé que era a arca da aliança. Não foi um estorvo, não foi um tormento, foi um privilégio olhar para a arca todos os dias. Eu imagino se fosse eu, né? Se eu fosse Obed-edom, todo dia eu acordaria e falava assim: oh meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda, Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui na minha casa. Eu ia almoçar, eu falava: oh meu Deus, obrigado, o Senhor está aqui e está multiplicando o alimento. Olhava para a esposa, o Senhor vai nos dar um filho ou uma filha, Ele está aqui dentro de casa. Eu imagino ele chamando os vizinhos e falando assim: vem aqui para vocês verem o negócio, vem aqui gente, vem aqui. Ele aproveitou a chance dele e valorizou a presença de Deus dentro da sua casa. Ele não se acostumou, ao contrário, a cada dia era transformador, a cada dia era maravilhoso. E sabe, queridos, infelizmente eu tenho que afirmar que infelizmente hoje nós não vemos mais com tanta frequência no meio das igrejas e das famílias atitudes como a de Obed-edom. Mas infelizmente nós vemos atitudes como a de Abinadab. Esse negócio aí, te contar, viu? Lá no culto o pastor fica falando alto no microfone. Sei não, viu, mas o caldeirão do Hulk eu acho que é melhor, né? Não, claro que não é, gente. Fica aqui comigo, não vai embora não. Pelo amor de Jesus. Sabe, amados, a gente vai acostumando. E podia ser todo dia diferente. Será que foi um incômodo para Obed-edom hospedar a arca da aliança na casa dele por 3 meses? Eu imagino que foi um motivo de alegria diário, constante. Que nem criança quando recebe presente, já viu? Não larga, né? Gente, tem umas coisas que são tão interessantes. Olha o exemplo que eu vou dar, mas presta atenção numa coisa. Quando a gente valoriza aquilo que a gente recebe, até um animalzinho valoriza aquilo que recebe. Nós demos uma bola para o Spike há algumas semanas, uma bola para a gente brincar com ele. E ele pega a bola e põe a bola do lado do lugar onde ele dorme. Todo dia. Ele acorda de manhã, que ele vai cumprimentar a gente, ele corre lá e pega a bola e já fica balançando o rabinho e diz assim: vamos? O animal, gente, criação de Deus, valoriza o que recebe. E nós, gente? E nós? Será que nós valorizamos aquilo que Deus tem nos dado? É um exemplo besta esse que eu dei, mas é para mexer com você. É para mexer com a tua história. Será que você tem valorizado a sua família como deveria valorizá-la? Será que você valoriza o lugar onde você trabalha? Porque se você for toda segunda-feira, né, amanhã é segunda, se toda semana, na segunda-feira, você começar a sua semana reclamando do lugar onde você trabalha, será tormento e sofrimento enquanto você estiver lá. Se toda segunda-feira os alunos reclamarem das escolas, tem que acordar cedo, aleluia, tem mesmo, que bom que você tem que acordar cedo, que bom que tem que produzir, fazer algo diferente. Mas se a gente tiver essa atitude de reclamar, de desvalorizar as coisas boas da vida, gente, a vida está passando cada vez de forma mais trágica, mais drástica possível. Basta a gente lembrar que essa semana uma mãe e 2 filhos
foram soltos de um cativeiro doméstico de aproximadamente 17 anos. Você já viu essa história, né? Você deve ter visto. Como é que pode, gente? Cativos durante 17 anos dentro da sua própria casa. Olha essa vida que a gente está vivendo, gente. Que loucura é essa que a gente está vivendo? Se a gente não tiver algo diferente, nós não vamos aguentar. Por isso que Jesus disse, ele lá em Mateus 25, ele falou assim: e por se esfriar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase, Jesus disse isso, de quase todos. Se nós não valorizarmos as coisas boas dessa vida, meu irmão e minha irmã, nós seremos as pessoas mais infelizes da face da terra. Valorize a presença de Deus, amém, queridos? Não seja um Abinadab, é Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não seja um Abinadab, que se acostuma com as coisas, que simplesmente não valoriza. Seja um Obed-edom, seja um rei Davi. Valorize a presença de Deus como a fonte da sua alegria, como fonte de milagres, de cura física, de cura emocional. Sim, queridos, é verdade. Se você depois quiser, aqui não dá tempo da gente ler, eu te mando uma sequência de versículos em que vai falar o nome dos filhos de Obed-edom, e antes a esposa era estéril. Se você quiser ler depois com calma, eu passo uma lista em que vai mostrar que Obed-edom saiu da casa em que ele vivia na beira da estrada e mudou-se para Jerusalém. Sim, aquele homem pobre, abandonado à beira do caminho, foi começar, ou se alistou, por assim dizer, para trabalhar no templo. Nunca mais ele conseguiu ficar longe da Arca da Aliança. Ele foi trabalhar como levita, e levita era quem limpava o templo, era quem cantava, era quem tocava, mas era também quem fazia a limpeza, a faxina do templo. Ele falava, ainda que de longe, limpando o chão desse lugar, eu consigo ver a Arca da Aliança, e eu não me distanciarei mais da presença de Deus. Aquele homem pobre, humilde, enfim, que vivia uma vida de miséria, no final de sua vida foi o tesoureiro do templo, administrava os recursos que eram levados no templo, e tudo isso foi o resultado de valorizar a presença de Deus em sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, buscar a Deus imediatamente é não perder a ocasião. Buscar a Deus constantemente é tê-lo como o melhor momento do seu dia. Buscar a Deus minuciosamente é nunca, de forma alguma, deixar qualquer coisa mal resolvida na sua vida e na sua história. Buscar a Deus inteiramente, querido, é entregar todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos mais íntimos, os nossos pensamentos mais íntimos, é entregar tudo para Ele. Obed-edom não foi um homem perfeito, como Davi também não foi um homem perfeito, mas após serem perdoados por Deus, eles transformaram a presença de Deus na fonte da sua vida, na fonte da sua alegria. E você, meu irmão? E eu, minha irmã? O que nós temos feito até aqui? Como nós temos vivido a nossa fé cristã até aqui? Será que há esse valor tão intenso? Ou será que a gente diz assim, a pessoa está insistindo tanto que eu vou na igreja hoje? Tá bom, vai, tá bom. Não tem jeito mesmo, então eu vou. Eu sou crente, eu tenho que orar. Senhor, tá bom, eu vou orar hoje, tá bom. Tá bom, viu, Deus? Eu já li a Bíblia hoje, hein? Nem veio falar comigo, já li a Bíblia hoje. Será que essa é a nossa atitude? Ou será que a gente sente fome? Lembra do salmista? Senhor, a minha alma te deseja. Eu tenho fome. Eu tenho sede. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais da Sua presença.
Meu irmão e minha irmã, eu acho que eu tenho ainda alguns minutinhos, eu quero falar uma segunda questão sobre a presença de Deus. Se a presença de Deus deve ser a fonte da nossa alegria, eu preciso dizer que a única coisa que nos separa da presença de Deus é o pecado. E talvez, mais uma vez eu uso essa expressão, talvez, possivelmente, seja esse o seu e o meu problema. Nós muitas vezes somos governados pelo pecado. Nós, em muitas ocasiões, somos governados pela nossa carnalidade, pela vaidade, pela arrogância, pelas circunstâncias dessa vida. Nada pode substituir a presença de Deus. A presença de Deus deve e pode ser a nossa maior alegria, mas existe algo que nos impede de receber a presença de Deus, e isso é chamado na Bíblia de pecado. Pecado literalmente é errar o alvo. Pecado pode ser definido como ausência e distância de Deus. Então, todas as vezes que eu e você erramos o alvo da nossa vida, nós pecamos. Todas as vezes que nós nos distanciamos ou nos ausentamos da presença de Deus, nós pecamos. E toda vez que eu e você pecamos e não fazemos o caminho de volta, através do arrependimento, através da conversão, meu irmão e minha irmã, nós nos tornamos cativos pelo reino espiritual maligno. É como aquele filho pródigo, que sai da casa e se distancia do pai, se distancia do seu irmão, passa a viver, enfim, na vida promíscua, perde toda a sua herança, perde a dignidade humana, vai trabalhar numa fazenda como empregado, e de tanta fome e de necessidade que vivia, olha para os porcos e deseja, como diz a parábola lá do filho pródigo, Lucas 15, de 11 em diante, deseja então comer a comida que era dada aos porcos. O pecado nos afasta da presença de Deus. Isso é tão forte, gente. Isso é tão intenso. Se você conferir aí na sua Bíblia, Mateus 27, 46. Jesus estava crucificado. E segundo o que a Bíblia nos ensina, naquele momento crucificado, todo o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus. Jesus na cruz recebe o castigo do nosso pecado, e por estar naquela condição, suportando e levando, ele não pecou. Ok? Presta atenção nisso. Jesus não pecou, mas ele recebeu, ele levou sobre si o meu e o seu pecado, o pecado da humanidade. Naquele momento, a presença de Deus se distanciou dele. E em Mateus 27, 46, Jesus bradou, diz o texto, bradou, gritou em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não pecou, mas ele assumiu o meu e o seu pecado. 2 Coríntios 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O meu pecado e o seu pecado foram lançados sobre Jesus. Jesus gritou na cruz em agonia, dizendo, por que que o Senhor me desamparou? Sim, ele gritou, Eli, Eli, lema sabachthani, para que eu e você não precisássemos gritar ao longo da nossa vida, dizendo, Senhor, por que que o Senhor me abandonou? Tanto que Jesus disse em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Na cruz de Jesus gritou pela distância da presença de Deus, para que eu e você não precisássemos gritar ao longo da nossa vida. Meu irmão e minha irmã, por que que o Senhor desamparou Jesus? Isaías 59 diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para abençoar, nem o seu ouvido tampado para não ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus.
Meu irmão e minha irmã, o que mais doeu quando Jesus estava crucificado não foram os cravos, não foi a coroa de espinhos, não foi o espancamento que ele sofreu dos soldados romanos. O que mais doeu naquele momento foi sentir a distância de Deus. Não sei se você já sentiu saudade de alguém ao ponto de dizer assim: ai, que vontade que eu tinha de estar com essa pessoa agora, seja o pai, a mãe, enfim, uma pessoa valiosa da sua vida. Nós acabamos, pelo menos eu, chorão, fui lembrar de pessoas que a igreja, ao longo do tempo, viu crescer e desenvolver a sua fé, e comecei a chorar. Sabe, queridos, esse desejo pela presença de alguém que está longe, que está distante. Jesus na cruz, os cravos não eram absolutamente nada diante do seu poder. Aquela coroa que encravada em sua cabeça não representava coisa alguma diante da sua graça curadora e restauradora, mas a dor da ausência da presença do Pai em sua vida o levou a gritar. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, talvez esse seja um tempo em que a gente precisa sentir de novo saudade da presença de Deus e dizer assim: Senhor, não, Pai, eu não posso viver sem a sua presença. Eu não posso imaginar a minha vida sem a sua presença, sem o seu amor. A gente às vezes imagina a nossa vida sem um bom emprego, nós às vezes imaginamos a nossa vida numa casa humilde, mas eu não sei se você já pensou a sua vida sem a presença de Deus. Eu não sei se você consegue imaginar viver toda a sua vida sem a graça de Deus lhe auxiliando, lhe fortalecendo e levantando a sua vida todos os dias. Meu irmão e minha irmã, a presença de Deus tem que ser valorizada. A gente não pode ser simplesmente uma igreja que se reúne aqui para cantar cânticos legais, para estar ao lado de pessoas especiais. Não pode ser só isso. A nossa vida cristã não pode ser simplesmente um ato religioso, como aquele homem lá, o Abinadab, dizer assim: tá bom, Deus está aí, tá bom, eu acredito, finge que acredita, mas não acredita coisa alguma. Não, queridos, nossa vida tem que ser diferente. Não é possível que diante de tantas tragédias que nós temos visto, de tantas coisas ruins acontecendo, nós vamos continuar vivendo essa mesma vida cega, defendendo Bolsonaro e Lula. Eles não estão nem aí com você, sendo bem sincero, morrendo por causa de um time de futebol, idiotice, burrice. Ao invés da gente valorizar as pessoas que estão do nosso lado, valorizar a graça de Deus, valorizar o amor de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter uma atitude diferente. Nós precisamos valorizar mais aquilo que Deus é, aquilo que Deus representa. Não podemos perder um minuto sequer, queridos. E não é porque aquela história, Jesus vai voltar, não é nem por isso. Porque se a gente serve a Deus só com medo de ir para o inferno, também está errado. Nós precisamos servi-lo por amor, por uma opção de vida. É uma escolha que nós fazemos, é uma decisão que nós tomamos. Não é por falta de opção, não é porque fomos obrigados, mas é porque decidimos entregar toda a nossa vida na presença de Deus. Igreja, eu quero te convidar para a gente orar. Eu não sei se é justo fazer essa oração, mas hoje à tarde Deus falou muito comigo hoje à tarde. Fiquei pensando na minha vida, falei: Senhor, será que eu sou apenas um Abinadab, que me acostumei? Ou será que eu sou um Obed-Edom, que valoriza cada momento na presença de Deus? Sabe, amados, a gente precisa mudar. Eu quero encerrar essa mensagem hoje dizendo assim: você quer ser feliz de verdade? Então busque a Deus.
Busque a Deus. Ele vai te ajudar no seu trabalho. Ele vai te ajudar na sua casa. Ele vai te ajudar na sua família. Ele vai te ajudar a ser o homem e a mulher que você deveria ser. Busque a Deus. Busque a Deus com alegria. Não por obrigação, não é para fazer média com ninguém, não é porque alguém quer muito que você receba, não. Busque a Deus por livre e espontânea vontade. Por isso que Ele deu a mim e a você o livre-arbítrio, a opção de escolha. Então, escolha o Senhor. E se der tudo errado amanhã, continua escolhendo, porque a palavra de Deus diz assim: eu nunca vi um justo desamparado e nem mendigando pão. A Gra leu aqui na abertura do culto um pedacinho da história de Jó. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se der tudo certo, aleluia. Se amanhã o mundo cair na sua cabeça, aleluia. Saiba que o Senhor está do teu lado. E Ele jamais, em tempo algum, te deixará. Com o pecado de Adão e Eva, nós somos expulsos da presença de Deus. Mas o Jesus que gritou, Eli, Eli, lema sabachthani, nos levou de volta para a presença de Deus. E é esse Deus que te convida hoje para renovar a sua aliança com Ele e entregar imediatamente, constantemente, inteiramente e minuciosamente toda a sua vida nas mãos dEle. Amém? Vamos orar? Como você está? Coloque sua vida na presença de Deus. Amém? Coloque a sua vida agora diante do Senhor, em oração. Aleluia.